Pode ser que você nem tenha planejamento da sua rotina de estudos, ou que você planeje, mas a pergunta é um bom planejamento? É um mau planejamento? Qual a importância disso? Para falar sobre esse tema, eu, professor Carlos André, mentor para concursos públicos há 24 anos, que já preparei mais de 100 mil candidatos, já fui aprovado em concurso na Marinha, no Exército, na Aeronáutica e para auditor fiscal da Receita Federal. Venho trazer para você aqui no nosso canal diversos conteúdos que vão ajudar você nessa caminhada. Aliás, eu exorto você a se inscrever no canal, a você ativar as notificações para ser avisado quando tiver um novo vídeo e também seguir outros conteúdos em outras redes sociais, como Instagram, Facebook, né? Tudo para fiscal e controle, específicos para isso, ok? Mas no vídeo de hoje nós vamos tratar especificamente sobre como identificar se você tem um bom ou mau planejamento de rotina de estudos. Você já pensou em fazer uma viagem, né? Já fez uma viagem, obviamente. E antes de você viajar, você sentou para ver qual dia que você ia iniciar a viagem, que dia você ia voltar, onde você ia se hospedar, qual era o transporte, qual era o dinheiro necessário para fazer a viagem, quais são as atividades que você ia desenvolver, o que que você tinha que deixar pronto na sua ausência ou resolvido na sua ausência. Isso se chama planejar. Quando você quer passar num concurso público, você também precisa desse planejamento. E esse planejamento começa desde quando você vai começar, até aonde você vai chegar, como você vai performar esses estudos. Mas isso é uma visão mais macro. Hoje eu quero falar com você sobre o seu dia a dia. Eu quero falar com você sobre o planejamento da sua rotina de estudos. Porque vai ser necessário nesse período que você realmente repita por muitos e muitos dias e semanas e meses as atividades, né, para levarem você até conquistar esse cargo. Então, o planejamento, ele é fundamental para você não ficar perdido, sem saber por onde começar, sem saber quando terminar, sem saber se você está indo no caminho adequado, né? Porque é como se fosse a necessidade de um GPS, né? Será que eu estou me desviando do assunto? E para isso você precisa também analisar, avaliar o desempenho. E o planejamento vai te ajudar nisso também. Então, quando nós falamos em planejar, nós estamos falando num plano, né? Numa análise prévia, né? É como você tivesse ainda vivendo o futuro, prevendo o futuro. Então, eu planejo estudar nessa semana isso. Eu planejo estudar nesse mês aquilo. E uma das coisas que você precisa entender é que todo e qualquer planejamento, ele precisa ser dinâmico e flexível. Porque tem um ditado que diz que nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Porque na hora que você implementa aquela programação, alguma coisa vai acontecer, bateu com o carro, né? Teve um corte no dedo, né? Teve que visitar alguém que morreu, né? Alguma coisa vai exigir de você uma adaptação. E por isso o planejamento, ele vai ver exatamente o que foi afetado e como você pode redirecionar, reagrupar as atividades que você precisa cumprir. Então, ter um planejamento é um elemento crucial para você, porque senão você fica a Deus dará. Você fica sem saber onde começa e onde termina. Agora, o seu planejamento, quando ele é diário, você vai ver que você está mais sujeito a mudanças. Você pode fazer um planejamento, por exemplo, semanal. Então, dentro desse prazo, você tem uma meta para cumprir. Não importa se você cumpriu metade da meta na segunda-feira e na terça, quarta e quinta você não fez nada e na sexta você fez a outra metade da meta. Né? Você tem uma flexibilidade, principalmente para pessoas que trabalham em sistema de plantão. Eu tenho muitos mentorados que trabalham assim. Ele dá plantão 24 horas às vezes, ou 12 horas num dia, e o estudo dele é quase nenhum naquele dia. Mas no outro dia que ele está em casa o dia inteiro, ele pega e estuda mais.
Então você não faz um planejamento dia 1, dia 2, você faz na semana. Na semana eu tenho que estudar 25 horas, né? Como eu vou distribuir isso, né? Algumas pessoas vão distribuir 4 horas por dia, algumas pessoas vão distribuir menos dias de segunda a sexta e menos horas de segunda a sexta e mais horas no final de semana. Tem aqueles que, por questão religiosa, não vão colocar nada no sábado. Tem aqueles que vão se esforçar para estudar bastante de segunda a sábado para descansar no domingo. Então, o planejamento semanal, ele é mais adaptável a todas as condições que você tem. Óbvio que na semana você tem a previsão do que vai fazer em cada dia, mas com a possibilidade de realocar, né? Então você não estragou o planejamento semanal, você readaptou. Agora, no planejamento diário, né, você acaba tendo muitos conflitos. E aí você não tem como redirecionar isso daí. Então, o planejamento, ele é flexível, ele é importante, né? Mas ele precisa ter já essa previsão de como você vai adaptar, né, as contingências que ocorrem no dia a dia de todo mundo, na rotina de todo mundo. Todos nós temos problemas todos os dias. E isso vai determinar se você vai continuar motivado, porque se você não cumpre o que foi planejado, a tendência é você se desmotivar. A tendência realmente é você acabar desistindo e parando. Por isso, a sensação de que o seu planejamento foi concluído é mais fácil de ser alcançada quando você tem um planejamento semanal, ok? Agora, quando você vai dividir as disciplinas do seu estudo no seu planejamento de rotina, você tem que tomar alguns cuidados. O primeiro deles é que, se você pega e coloca para estudar 4 horas de raciocínio lógico num dia só, isso pode encher o saco. 6 horas de português no outro dia, você enche os pacová, né, de estudar a mesma matéria. Então, alternar as disciplinas ao longo do dia é uma boa dica. Ah, eu só posso estudar 1 hora. Ah, 1 hora eu estudo uma matéria só. Ah, mas e se eu for estudar 2 horas? Vai depender, aí nós já entramos nos 50 tons de cinza. De repente, num determinado dia, pode ser que você esteja animado e aquela matéria engrenou. E você estudou 2 horas direto daquela matéria. Tá cansado? Faz a pausa. Muita gente fala que a pausa tem que ser após 40, 50 minutos. Eu digo que cada pessoa é diferente. E a mesma pessoa é diferente em dias diferentes. Tem dias que você está mais sacudo, tem dias que você está mais disposto. E a mesma pessoa, com o mesmo humor, pode reagir diferente para a matéria A e para a matéria B. Então você precisa mensurar, né? Você precisa analisar. Será que eu vou continuar ou eu vou parar? Mas aí o problema não é só a divisão no dia. Beleza, eu vou estudar 3 horas hoje, 1 hora e meia de raciocínio lógico, 1 hora e meia de direito. Alternei uma exata com uma de humanas para poder mudar o meu cérebro, né? 1 hora e meia cada uma. No primeiro terço lá eu estudei direto 1 hora e meia, fiz um intervalinho, né? De tarde eu fui pegar mais 1 hora e meia, mas eu estava cansado, estudei 1 hora, dei uma pausa, estudei mais meia hora e fui lá. Beleza, cada um vai flexibilizar. Agora, o que não pode também é você... Ah, no dia eu falei para você dividir, para não encher o saco. Imagina na semana. Algumas pessoas cismam, né? Ah, eu vou estudar todo o direito previdenciário, por exemplo, né? E aí você pega lá e passa 1 semana, 2 semanas, 1 mês no direito tributário, no direito penal, seja lá no que for, não importa. Mas a chance de você ficar sacudo, desmotivado, não aguento mais, é muito maior, né? E sem contar que se você estudar as matérias assim na sequência, o que acontece? Quando tiver 8, 10 disciplinas, né? Você vai ficar muito tempo sem estudar uma determinada disciplina. E aí a curva do esquecimento vai se acentuar mais ainda. Então, quando você criar uma rotina de estudos, né,
Leve em consideração que você tem que ver quantas horas você quer alcançar, né, para você poder ter uma meta mensurável. Quantas horas você vai ter no dia? O quanto que isso daí vai te saturar, encher o saco, né? E como você vai dividir todas as disciplinas que você precisa para poder, dentro de um intervalo semanal, por exemplo, abordar todas as disciplinas do concurso. Se forem até 6, 8 disciplinas, você pode abordar numa semana. 3 horas para cada uma na semana. Né? Ah, mas eu vou fazer um concurso que tem 16 disciplinas. Nesse caso, alterna metade numa semana e metade na outra semana. Essas foram boas dicas, não foram? É isso aí. Nós vimos então a vantagem de você ter um planejamento de rotinas de estudos que seja eficiente, que detalhe os passos que você precisa para alcançar o seu objetivo, entendendo sempre a necessidade da flexibilidade. Afinal de contas, o planejamento não sobrevive aos imprevistos do campo de batalha. E por isso nós propomos que o seu planejamento de estudo seja semanal e não diário. E para isso você vai dividir as disciplinas que você vai estudar ao longo das semanas, para não saturar demasiadamente o seu estudo, ok? Se você gostou desse conteúdo, deixa sua curtida no vídeo para a gente poder saber que tá agradando você e aproveito para novamente falar para você se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho. E olha, nós temos conteúdos em outras redes sociais, no Instagram, no Facebook também, tudo para fiscal e controle específico para concursos dessa área. E se você quiser falar diretamente comigo, me manda o seu nome, a sua cidade que viu no YouTube, qual o concurso e o cargo que você quer. 41 999 69 21 29. Já já vai aparecer para você aqui sugestões de outros conteúdos para você continuar pegando dicas importantes para o concurso público. Grande abraço para vocês aí, até a próxima!